Beleza. Então, beleza. Vamos testar aqui o nosso Event Adapter para saber se os métodos FromDoc e ToMap estão funcionando. Beleza? Vou clicar aqui ó, no próprio arquivo com o lado direito e pedir para o VS Code criar para a gente o nosso arquivo lá, tá? De Event Adapter Test no lugar correto. Então, ele já cria aqui, já tem um scriptzinho que cria para a gente. Criado. Ele trouxe aqui para mim um método de teste widgets, né? Que não é o que a gente vai usar no momento. É um pouco diferente a função, mas na verdade é teste, né? Ele só não recebe esse carinha aqui, beleza? Ele não recebe esse parâmetro do teste widget. Bom, eu tenho um formatozinho aqui que eu gosto de fazer, eu acho que eu falei isso na próxima aula, que eu pego o nome da classe, beleza? Coloco aqui, dou um espaço, coloco aqui entre colchetes o nome da função, que é FromDoc, nós então vamos testar ela, e a gente coloca o comando, o que ele tem que fazer? Deve retornar um objeto do tipo Event Adapter. Event Adapter. Beleza? Esse é o nosso teste. Para executar o nosso teste, a gente vai ter que colocar numa variável e testar ela, né? Então, colocar numa variável, eu vou chamar de event, que eu quero testar um objeto específico, beleza? Eu quero testar um objeto específico a partir do meu event FromDoc, beleza? Event Adapter FromDoc. E para isso eu preciso colocar aqui dentro o objeto que FromDoc recebe, que é um tipo Document Snapshot. Então eu preciso de alguma forma, beleza? Fazer aqui fake, criar um objeto na mão, um objeto do tipo Document Snapshot. Só que isso é bem complicado, porque esse Document Snapshot é um objeto bem complexo. Se eu fosse criar ele aqui na mão, ele recebe, na verdade ele é até abstrato, então eu teria que fazer toda uma função aqui para conseguir gerar ele. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar aqui a própria recomendação do Flutterfire, né? Quando você clica aqui em testes, então aqui tem todas as funcionalidades. Quando você clica em teste, ele diz aqui, ó, para você fazer testes unitários fakes, né? Seria legal você utilizar esses camaradas. Então, eu já até baixei essa biblioteca chamada Fake Cloud Firestore. Então tá aqui, ó, fake, né? Fake Cloud Firestore, clica aqui, vai lá no seu PubSpec, coloca nas dependências de desenvolvimento. Então eu coloquei ela aqui, salvei e eu já estou com ela aqui podendo trabalhar. E aí, para a gente fazer isso, a gente vai ter que criar uma estrutura aqui, meio que de conexão no banco de dados fake, para ele retornar para a gente esse objeto. Eu vou fazer ela aqui, é como se essa parte aqui não fosse realmente o teste em si, mas tudo isso só para gerar esse documento para a gente, beleza? Não se importe muito com isso. Então ele vai gerar aqui para mim uma instância, eu vou ver aqui como é que ele gera. Então ele gera uma instância fake aqui de Firebase e Firestore. Então eu tenho que botar esse camaradinho aqui, que vai gerar essa instância fake para mim. Beleza? Então aqui ele gerou a instância do banco de dados. Beleza? E com o banco de dados na mão, eu coloco um ponto e consigo fazer alguma coisa. A primeira delas, eu estaria ali fake, né? Acessando fakemente uma coleção, talvez de eventos. Eu vou colocar vazia, porque não interessa como é fake. Não interessa o que eu coloco aqui dentro. Ponto doc. Eu quero pegar um documento também fake aqui. Vou colocar alguma coisa, né? Colocar nada aqui. Beleza? Certo. Eu vou colocar esse resultado em uma variável. Então esse é o result, né? Await. Tem que aguardar isso acontecer. Deixa eu ver se eu preciso do await. Preciso, porque ele simula realmente beleza. Aqui ele pegou uma coleção de usuários e pegou o seu objeto, acho que é daquela forma ali que eu peguei. Doc.get, eu tenho que colocar o get, né? Porque aqui, ó, ele me traria... Não preciso do get, deixa eu ver. .get. O que ele me retorna? Acho que dá na mesma o get ou não. Mas eu vou deixar o get aqui. Beleza? Ele foi numa coleção X, num documento X e me trouxe algo. E ele me trouxe aqui esse carinha. Certo? O
eu preciso, antes, né, de fazer o get, eu preciso ir lá no meu banco de dados e setar esse meu objeto fake. Beleza? Preciso dizer lá qual que vai ser esse meu objeto fake, ó. Eu vou numa coleção, ele foi numa coleção teste, pegou aqui um documento teste e ele primeiro setou para depois conseguir pegar, né? Então, infelizmente, a gente vai ter que fazer isso aqui antes também. Peraí. Uma coleção X no documento. Tá. Fez o seguinte, ó, ele foi nesse documento aqui pra gente gerar o fake, ó, tudo isso para gerar um fake. Então ele foi na coleção teste, beleza? Aqui é a collection. Ele foi na coleção, dentro dessa coleção não, ele ainda colocou o doc aqui. Então, em vez de coleção, vou fazer. Tava certo aqui que eu tava fazendo, ó. Vou voltar. Tá, eu só não vou colocar o get, eu não vou pegar ele ainda, tá? Eu vou aqui dizer que esse cara é o doc, beleza? E aí vou falar, ó, await, esperar, que em doc, ponto, set, eu vou setar nesse documento um objeto. Né? Então eu vou setar aqui o nosso objeto fake. Beleza? E aí eu vou aproveitar aqui o que a gente já criou ali, ó. Opa. Aqui no nosso... Oh, Jesus, tá difícil. No nosso Event Adapter. E vou pegar essa estrutura aqui, que é bem parecida. Só que eu vou criar na mão aqui, né? Então eu vou criar aqui na mão um objeto fake. Ele vai ter um ID que vai ser X. Um timestamp que ele vai gerar, então. Vou gerar um timestamp de qualquer aqui. Timestamp now, ou seja, a hora de agora. O criador nome, eu vou colocar X maiúsculo. O nome do evento, Event X. Datas disponíveis de date time, então eu vou colocar uma lista, né, e vou colocar somente uma data lá, por enquanto. Vou colocar um objeto aqui de timestamp, beleza? Eu poderia colocar vários, né? Mas como eu só tenho uma data fake aqui. Description, vou colocar description X. E uma imagem, eu vou colocar aqui uma URL, então http, bora lá. Tudo isso fingindo ser esse objeto, beleza? E aqui eu vou colocar, tá? Que o objeto teste no documento, o ID desse documento vai ser o mesmo, que é o nosso caso aqui. No nosso banco de dados, eu estou garantindo isso, tá? Que o meu ID seja igual esse ID aqui. Eu estou duplicando essa informação lá no meu banco de dados. Eu expliquei isso no módulo 1, tá? Mas somente no caso de evento eu estou duplicando essa informação aqui, porque ela vai ser necessária para a gente evitar algumas redundâncias aí. Então ele está redundante para evitar problemas no futuro, beleza? Então tá. E aí com esse objeto criado eu consigo ir lá no meu Firebase, né, e solicitar para ele agora o arquivo. Então eu vou solicitar aqui para ele realmente o documento. O documento aqui que ele geralmente chama de snapshot, né? Então que é um document snapshot. Beleza? E eu preciso entregar para esse cara aqui esse documento fake, ó. Então tá. Isso aqui é o que o banco de dados vai me entregar. Beleza? Esse document snapshot, mapa dynamic aqui, ó, string dynamic, beleza? Beleza, ele me entregando isso, o que eu quero fazer? Eu quero testar, né? Eu espero que event agora, ou seja, depois de eu converter esse documento num snapshot, eu espero que ele seja do tipo event adapt. Então eu posso colocar aqui is a, né, uma função do tipo event adapt. Bem simples, vou testar aqui, vou rodar o teste e vamos ver se funciona. E se ele quebra em algum desses dados e se essa biblioteca é boa aí mesmo, né? Vamos lá. Deu pau.
Vamos ver. Lista dinâmica não é uma lista de doc. Que momento que ele quebrou, né? Vamos ver aqui. Date time. Provavelmente na lista de date time lá ele deu algum problema. Vamos ver se ele... Não, ele não vai dar problema aqui. Ele não vai conseguir debugar essa parte. Deixa eu ver se ele deu problema na hora de gerar o arquivo ou não, né? Vamos debugar. Se foi na hora de setar aqui do nosso teste ou se foi na hora de pegar o arquivo. Inclusive, se foi na hora do from doc, eu posso colocar aqui, ó, um breakpoint aqui e sair navegando em cada uma delas, né? Então, ó, ele foi lá, setou o arquivo, conseguiu, então essa parte aqui foi superada. Ele conseguiu pegar o arquivo também, então ó, eu tenho agora um document snapshot, posso inclusive testar ele aqui, ó, no meu Explorer, né, no meu Debug Explorer. Então eu posso vir aqui, ó, bom, tô com a minha instância aqui desse cara, beleza, vamos dar mais um play aqui. Então agora ele entrou no nosso método, ele foi lá e tentou pegar o doc ID, e ele viu que doc ID é igual a X, então aqui tá certo. Creation data, deixa eu ver, já pegando esse objeto aqui para ver se funciona. Creation data, e ó, realmente é um objeto do tipo timestamp. Vamos ver se essa função toda funciona. Se nessa conversão aqui que ele está dando algum problema. Não, ó, conseguiu transformar. Então ele vai passar aqui, vou passar, ó, name, ele conseguiu pegar. Provavelmente deve estar existindo um problema aqui, ó, nesse momento. Tudo bem? Então vamos ver quem é Doc Variable Data. Doc Variable Data é uma lista de timestamp. Agora vamos ver se essa função funciona, né? Se aquela função que a gente criou aqui, isso, vamos ver se essa função funciona. Vamos colocar aqui. Aí eu tenho que tirar esses espaços, tá? Esses enters, porque o meu console aqui não consegue interpretar isso. Beleza? Ele consegue interpretar uma linha, né? E aí foi onde deu o erro. Ele disse que a lista dinâmica não é uma instância de doc. Opa! Eu escrevi doc aqui, ó. Isso não existe. Cara, aqui é map. Lembra quando eu escrevi, eu substituí todas essas palavras aqui por doc, né? E era map, né? Então substitui tudo que era map por doc, ele acabou substituindo isso também. Olha aí a importância do teste. Isso aqui com certeza iria quebrar. Então nosso teste está funcionando. Foi lá e verificou o que a gente fez, ó. Beleza, tudo certo, ó. Conseguiu converter cada uma dessas informações em um objeto do que o meu objeto event precisa e transformou num event adapter. Inclusive eu posso também testar outras coisas. Por exemplo, eu posso testar assim, ó, vamos ver se deu certinho mesmo, né? Então vamos ver se event.image, beleza? Se ele é equals, se ele é igual a esse cara aqui, ó. Vamos ver se ele conseguiu pegar o mesmo nome, né? Eu poderia testar todos eles individualmente, né? Foi lá, testou, ele vai verificar, ó, se passou. Então ele conseguiu ver que event é realmente um tipo event e que event image realmente tem exatamente essa string lá dentro. Bacana? Nosso teste aí criado de from doc, e vai ser bem simples isso aqui mesmo, não tem muito mais o que criar aqui. Por quê, né? Nesse nosso caso aqui, a gente não vai ter falhas, tá? Eu não quero que o nosso adapter verifique se teve erro. Na verdade, se teve erro, quem vai tratar isso é o nosso... Quem vai tratar os erros aí vai ser o nosso repository. Se deu erro nessa conversão, o nosso repository que vai colocar um erro genérico e não um erro específico para cada um aqui, porque senão também ficaria muito grande o nosso teste, tá bom? Beleza.
E agora vamos para o nosso toMap. Nosso toMap, beleza. Vou copiar aqui esse teste, agora vou colocar aqui toMap. Então, deve retornar um objeto do tipo map string dynamic, né? Eu não vou fazer tudo isso aqui de novo, certo? Pelo contrário, nós vamos fazer de outra forma. Aqui eu tenho, né, eu já tenho o evento na mão. Então nesse caso aqui eu já tenho o evento na mão e ele é do tipo event adapter. Na verdade ele é do tipo, eu posso até fazer aqui, ó, ele é do tipo entity. Olha só que interessante, ó. O meu objeto é do tipo entity. Ele tem um criador name. Eu vou copiar os dados aqui. O name é x, né, maiúsculo. Data de criação, ele é um datetime now, beleza? O ID dele é um x. O nome dele, o nome que é um x, criador nome é x. O nome do evento é event x, beleza? Certo. Vou colocar a vírgula aqui no final. Eu poderia criar o meu evento só com esses dados, mas como eu quero testar todas as funcionalidades, eu vou colocar o restante, beleza? Então, eu tenho datas disponíveis, que é o que? Eu vou colocar uma data aqui, que é a datetime now, que já é o suficiente para o nosso teste. Vou colocar uma descrição, que é a description x. E vou colocar também uma imagem. Bom, vou ter que dar um pause aqui que chegou uma encomenda.